está se desenvolvendo no capítulo 5. Então, no capítulo 5, versículo 1, o que você encontra lá? Apocalipse 5:1. E vi na destra, você vê que tudo aquilo que é importante está ao lado direito. O Filho de Deus, por exemplo, quando Estevão viu os céus abertos e viu o Filho de Deus em pé, ele estava à destra. É um hábito desse povo, dessa cultura. Aquilo que é importante está à direita, está à destra. O livro, olha só, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, que está presente está presente nesse contexto, nesse texto aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. A gente pode traduzir isso aqui por pergaminho também. Pergaminho, que traz o sentido original. Um pergaminho escrito por dentro e por fora. Então, uma das características, ele estava escrito por dentro e por fora. Ele era um pergaminho era uma folha onde se escrevia um texto. Podia ser um pergaminho, podia ser um papiro. Pergaminho é de pele de animal. Papiro era feito de uma planta que cresce principalmente ali no Nilo, cresce principalmente naquela região. E eram feitos folhas com aquelas folhas que crescem naquela região. Podia ser um papiro ou um pergaminho. Pergaminho é uma folha. Escrevia-se aquilo que se queria escrever de importante nele e se enrolava. Geralmente se escrevia só por dentro, mas este aqui está escrito por dentro e por fora, porque ele tem uma característica especial. Então João disse, estava escrito por dentro e por fora, e ele estava na destra daquele que está sentado no trono. E outra coisa, ele está selado. Ele está selado. Ele está selado com 7 selos. Está selado por 7 selos. Para você entender acerca do pergaminho, para entender por que esse pergaminho está escrito por dentro e por fora, você tem que entender que esse pergaminho está relacionado a um outro pergaminho que é descrito em Jeremias 32, 10 ao 12. Jeremias 32, 10 ao 12, o que diz? Olha só o que Jeremias vai dizer. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e disse-lhe, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nérias, filho de Maazéias, na presença de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. O que Jeremias está descrevendo aqui? No capítulo 32 da sua profecia. Jeremias está descrevendo um ato profético. Isso aqui é um ato profético que ele está tomando aqui, uma iniciativa dele. Jeremias está comprando um terreno. O que Jeremias fez? Para garantir a sua posse desse terreno, fez uma escritura. Então, dentro da escritura, o que tem? As cláusulas do contrato. É um contrato de compra. Jeremias está comprando um terreno, e você tem que entender. Ele está comprando um terreno antes do cativeiro da Babilônia, antes de Israel ser exilado. O que Jeremias está fazendo? Comprou um terreno lá na terra. O que ele falou? Ainda se plantarão, e se colherão, e se criarão gado neste lugar. Jeremias está profetizando a volta do cativeiro, através desse ato profético, a compra do terreno. Mas o que interessa para nós aqui é a escritura. Dentro da escritura, o que havia? Havia as cláusulas do contrato. E havia o que? O selo. O selo, e aquilo era feito diante de testemunhas. Então essas cláusulas, este selo e essas testemunhas garantiam esse terreno é de Jeremias. Mesmo que ele vá para outras terras, o dia que ele voltar e apresentar o documento para as testemunhas ou para a descendência deles, eles vão dizer, de fato, esse terreno aqui é de Jeremias. Ele comprou esse terreno. Quem estiver morando nele, tchau, reintegração de posse. Que hoje é assim, naquela época eles tinham um jeito dele de fazer a integração de posse, mas era reintegrado a Jeremias. Então, o que tinha dentro dessa escritura? Tinha as cláusulas. O que tinha por fora?
tinha o nome da pessoa que tinha propriedade. E havia uma escritura fechada, selada, que ficava de posse do dono. E havia uma escritura aberta, que ficava de posse da testemunha. Quando ele chegasse, quando ele voltasse de viagem e fosse requerer o terreno, ele tinha que apresentar o documento selado. Selado. Porque a testemunha abria o selo, comparava com o que ela tem aberto. Bateu, então o terreno é dele. O que Deus está dizendo para você? Na minha destra, na minha mão direita, está a escritura, está o documento que comprova que eu sou o dono de toda a história. Eu sou o dono de toda a situação. Você pensa que quem manda na sua vida é o governo? Você pensa que quem manda na sua vida é a Dilma? Você pensa que quem manda na sua vida é o problema que você está passando? Você pensa que quem manda na sua vida são seus inimigos? Quem manda na tua vida é Deus. Aleluia. A escritura está na mão dele, na destra dele. Está selada com 7 selos. E ele diz: eu tenho posse da história. Eu tenho posse da tua vida. Eu tenho posse de toda a situação. Mesmo com todo esse problema que está acontecendo na história humana, um dia o Senhor vai se levantar, como Jó falou: vence eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E o Jó também disse: eis que o meu Redentor se levantará. Você crê nesse Deus que manda na história? Aleluia. Você crê nesse Deus que governa a história? Você crê nesse Deus que tem a posse, Aleluia, que é a escritura da história? Seja fiel, porque na hora certa o Senhor vai se levantar e o Senhor vai colocar cada coisa no seu lugar. E aquele que está servindo a Ele em espírito e em verdade vai ser rei e vai ser sacerdote diante de Deus. Ele tem a posse, ele tem a escritura, ele é dono de todas as coisas. Agora olha só o que acontece: o livro está selado. O livro está selado. Está selado com 7 selos. Agora o que traz? Já falamos acerca do número 12. O número 7, ele também é fundamental na Bíblia. O número 7 é fundamental. O número 7 é tão importante e ele traz um sentido tão pleno, tão maravilhoso, que eu vou trazer algumas citações aqui para você. Quem quiser depois eu passo o CD. Gênesis 1:27. Por exemplo, Deus terminou a obra da criação e descansou no 7º dia. Êxodo 29. O sábado foi instituído, o descanso no 7º dia. Hoje Cristo é o nosso sábado, por isso que a gente não vai dar aqui margem para admitir o 7º dia, dizer que a gente está pregando guarda de sábado. Cristo é o nosso sábado. O Senhor falou: eu sou maior do que o sábado. E o Senhor também falou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Por isso que no sábado ele colhia espiga, ele fazia milagre, ele fazia e acontecia, porque o sábado é dele. Nós estamos nele e nós guardamos o sábado em Cristo Jesus. Aquilo que os judeus faziam só de sábado, nós fazemos todo dia. Todo dia nós louvamos, adoramos, exaltamos e glorificamos ao Senhor, não somente no sábado. Levítico 25, 2-6, o ano sabático. 6 anos você vai plantar, no 7º é descanso da terra, é ano sabático. Levíticos 4:6, o sangue do cordeiro sacrificado tem que ser aspergido 7 vezes sobre o povo para cobrir o pecado. O sangue dos cordeiros apenas cobria, o sangue de Cristo apaga. Aleluia. Você não tem nenhuma Aleluia. condenação diante de Deus por causa do sangue do cordeiro. Aleluia. Segundo Reis 5:10, Naamã deu 7 mergulhos para ser curado. Você tem que ir, não adianta ir até o 6º, tem que ir até o 7º. O 7º é o número da plenitude. O Daniel 4:23, Daniel profetiza 7 semanas. As 7 semanas para a realização de todo o tempo profético, que está lá em Daniel. Apocalipse 1:12, Jesus está andando no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, 7 lâmpadas da terra. E Apocalipse 1:16, Jesus tem na sua destra 7 estrelas, que são os 7 anjos, que são os líderes dessa igreja. Não adianta se levantar contra líder, porque quem coloca é Deus e quem tira é Deus. Não adianta fazer plano, fazer nada disso. Jesus já falou: eu tenho na minha mão as 7 estrelas, estão na mão dele. Então 7 traz um sentido de plenitude. Plenitude. Aquilo que é 7 na Bíblia está pleno, está completo. Por isso que em outro lugar, mais pra frente vai falar, que diante dele estavam os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é porque o Espírito Santo são 7? Não, é porque 7 é plenitude. O Espírito de Deus estava plenamente ali, diante do trono. Por isso que eram 7
Espírito de Deus. Então 7 na Bíblia significa sempre plenitude. Então o livro estava selado. O que é o livro? É a escritura, a posse. Eu sou dono da história. Só que esse livro está selado com 7 selos. Ou seja, estes selos que estão selando este livro estão dizendo: ainda não é o meu tempo de realizar todas essas coisas. Por isso que você vai parar nessa manhã de ficar se perguntando: aconteceu uma tragédia, por que Deus não evitou? Aconteceu uma situação, por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Olha, ouve a palavra de Deus nesta manhã. Existe um tempo, o tempo de Deus. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O que é o tempo Cronos? É de onde a gente tira a palavra cronológico, sequência de tempos, de datas, de números, de horas, de dias, de anos. Esse é o tempo humano. O homem tem começo, meio e fim. O homem está sujeito ao tempo e ao espaço. Esse é o tempo Cronos. Esse é o meu tempo, o tempo limitado. O tempo de Deus não é o tempo Cronos, o tempo de Deus é o tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? Significa tempo oportuno. Ou seja, no momento de Deus. Aleluia. Na hora de Deus. Quando Deus quiser. Quando for a sua vontade. Então o que eu faço diante de Deus não é questioná-lo. Em vez de eu ficar perguntando para Deus por quê, eu vou ficar, eu quero realizar uma obra. O Senhor quer realizar um grande acontecimento, um grande evento. E eu não questiono Deus. Por quê? Eu digo, é a vontade de Deus. Como, Senhor? Como queres realizar? Como tu queres que eu viva? Como tu queres a realização da tua vontade? Pare de perguntar o porquê e pergunte como para Deus. Aleluia! Porque no tempo de Deus, Ele vai realizar tudo aquilo que Ele tem a fazer. Então o livro está nas mãos de Deus, está selado. Por quê? No tempo de Deus, Ele vai dar a paga de toda a injustiça. No tempo de Deus, Ele vai realizar tudo aquilo que Ele quer fazer. Ele vai colocar todas as coisas no seu lugar. No tempo dele. No versículo 2, um anjo forte. Um anjo forte. Um anjo forte brada. Não dá o nome. Não dá o nome. Então a gente tem que falar onde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala. Não adianta a gente ficar inventando coisas que a Bíblia não diz. Mas quando o texto fala que foi um anjo forte que clamou, a gente pode fazer uma inferência com o nome, por exemplo, de Gabriel. Gabriel significa exatamente força de Deus. Então fica essa inferência aí para você. Pode ser que este anjo forte mencionado no versículo 2, que brada, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Pode ser Gabriel, porque o nome Gabriel significa força de Deus. Mais à frente, olha só o que Deus tem mais a dizer para você. Olha só o que Deus tem mais a dizer para você. No versículo 3, aguenta mais um pouquinho aí. Aguenta mais um pouco. Versículo 3. Ninguém, presta atenção. Como é sério esse texto aqui. Como é sério, como é importante isso aqui. Ninguém. Você já parou para pensar na gravidade desse texto? Já parou para pensar na gravidade dessa afirmação? Você já leu e já se deteve, lembra? Cristo falou para os fariseus assim: examinais as... Não é para ler. Tem gente que pega a Bíblia e fala assim: eu vou ler o ano todinho. Aí vai correndo, lê atropelando, lê, só para ler, só para cumprir um calendário. Não faça isso. Já é alguma coisa, mas não faça isso. Examine. A Bíblia você vai ler ao longo da sua vida. Leia a Bíblia todos os dias. Quem não lê a Bíblia não come. O alimento do teu corpo é material. O alimento do teu espírito é a palavra. Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Música. Ouvir piada. Ouvir mensagem do WhatsApp. Não. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Glória a Deus. Alimente a tua fé todos os dias. Incendeia a tua vida com a palavra de Deus. Olha só a profundidade disso aqui. Examine as escrituras. Ninguém. É isso que o texto está dizendo aqui. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Presta atenção que ele está abordando 3 esferas aqui de existência. Primeiro, o céu. Quem está no céu? O capítulo 4 já nos passou o contexto. O trono de Deus está lá. Então, necessariamente, João está dizendo que no céu, que está o trono de Deus, que está o Senhor Todo-Poderoso, não havia alguém em condições de abrir o livro. Já parou para pensar na gravidade dessa afirmação?
que Deus Pai Todo-Poderoso, que tinha na sua destra o livro, a escritura, que provava que Ele é o dono da história, Ele não podia abrir o livro e dar o cumprimento, dar a paga, o juízo, a justiça de tudo aquilo que tinha que ser realizado. Ele não pôde abrir o livro. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, não é menos que Deus. Por mais que os testemunhos de Jeová digam que ele é uma força ativa. Força ativa é a energia que está nesse notebook aqui. Só que a força ativa não aparta nem Barnabé nem Silas para enviar para a obra que os tenham chamado. Porque uma força ativa não tem vontade. Uma força ativa é algo impessoal. O Espírito Santo de Deus, sendo chamado de força ativa, é uma blasfêmia. Os testemunhos de Jeová, nós amamos ele. Eles tomam muito cuidado com isso. E ficar chamando o Espírito Santo de força ativa. Ele é Deus. Ele é Deus, ele é Senhor. Só que tem uma coisa, ele não podia abrir o livro. Ele não podia abrir o livro. Nem no céu, nem na terra. Ou seja, nem sábio, nem cientista, nem poderoso, nem governante. Ninguém poderia dar o juízo, poderia realizar a justiça. Por quê? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por melhor que seja, por melhor homem que seja, por mais talentoso que seja, o melhor qualitativo que você possa dar a um homem ele é um pecador. É o máximo. Ele é muito bom no futebol, ele é muito bom na ciência, ele é muito bom. Tá bom, tudo bem. Mas diante de Deus, ele é um pecador. Ele precisa de salvação. Um palestrante lá da sua sede lá, que eu fui uma vez, ele falou algo que me tocou muito. Ele perguntou: qual é o maior pecado que uma pessoa pode cometer? E as pessoas falaram diversos pecados, né? Adultérios, bestialidade, assassinatos e tal. E ele esperou o pessoal falar, daqui a pouco ele falou: o maior pecado que uma pessoa pode cometer é não aceitar Jesus como Salvador. Porque se ele aceitar Jesus como Salvador, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Mas se você não aceitar, você já está condenado. Então o maior pecado que alguém pode cometer é não aceitar Jesus como Salvador. Então todos os pecados, no máximo que eles são diante de Deus, é pecadores. Pecadores. E nem nos mortos. Ou seja, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Aqueles que já foram enterrados. Nenhum pode ressuscitar e infligir juízo. Como diz em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Uma vez. Por mais que Allan Kardec fique com essa conversa de reencarnação, a Bíblia o contraria. A Bíblia o desautoriza. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, indo após o juízo. Então nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra se encontrou alguém em condições de abrir o livro e de dar sequência ao juízo. Mas quem vai abrir o livro? Quem vai abrir o livro foi aquele que em Mateus 28:18 disse: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: olha só, aquele único que tem o poder, que tem a autoridade, que tem o direito de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, é aquele que disse: é-me dado todo o poder. No primeiro versículo falou: ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Aqui Jesus disse: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. O Jesus que você serve é aquele Jesus que tem todo poder. Não é o Jesus que está crucificado, que nem alguns têm por aí. Alguns têm na parede, ou alguns andam pendurados numa corrente. O teu Jesus é aquele que tem todo o poder. O teu Jesus é aquele que morreu e que ressuscitou. O teu Jesus é aquele que se pôs de pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. O teu Jesus é aquele que vai abrir os 7 selos. Aleluia! O teu Jesus é aquele único que Glória tem ao teu nome, Jesus. O Pai é todo poderoso, mas o Pai não veio morrer por você na cruz do Calvário. Ele enviou o Filho. Ele cumpriu a sua missão. Enviou o Filho. Como Abraão deu Isaac para o sacrifício. Pense no coração de Abraão ao dar Isaac para ser sacrificado. Assim foi o coração de Deus com você. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais valioso e deu a você, para morrer por você na cruz do Calvário. O Espírito de Deus capacitou a Cristo. Quando Cristo saiu do batismo, o Espírito desceu como pomba e capacitou o ministério de Cristo para ele fazer tudo o que ele fez. Mas quem subiu na cruz do Calvário pela tua vida foi Jesus. Foi o Senhor. Ele comprou você na cruz do Calvário. Ele sofreu pela tua dor. Ele sofreu a tua vergonha. Ele sofreu pelo teu pecado. E Ele colocou você diante de Deus. Você tem acesso ao trono de Deus.
Você tem acesso a mansões celestiais. Você está assentado em lugares celestiais, como Paulo fala em Efésios. Porque Jesus morreu, deu a sua vida por você. Então Jesus é o único no céu, na terra e embaixo da terra, que vai abrir o livro e desatar os selos e vai cumprir com todo o juízo daquilo que está determinado na palavra de Deus. Somente Jesus pode realizar este ato. Agora é Apocalipse 5. Olha só o que diz. E eu chorava muito. João ainda não entendendo, ainda não sabendo da revelação daquele que disse que tem todo o poder no céu e na terra. João, nesse momento aqui, ele estava ainda aflito. Ele estava ainda numa situação de dúvida, por causa daquela situação em que ninguém podia abrir os selos. Aí o que acontece? João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Muitos comentaristas vão dizer que João estava chorando porque ele tinha curiosidade. Ele tinha curiosidade de saber o que ia acontecer. Eu digo para vocês que é muito pouco dizer que João estava curioso. É muito pouco, muito insignificante. Isso aqui não é questão de curiosidade. João estava inserido dentro desse plano divino aqui. Estava vendo o trono de Deus. Estava vendo o livro, a escritura, que prova que Deus é dono da história. Só que a escritura estava na mão de Deus. Ela estava selada com 7 selos. E ninguém foi achado digno de abrir os selos. E aí quando João vê que ninguém foi achado digno de abrir os selos, João se atormenta com isso. De tal forma ele se atormenta que ele chora. Pense você, ele estava num ambiente celestial, mas ele chora, ele derrama lágrimas. Por que João derrama lágrimas? Porque se o livro não fosse aberto, o juízo de Deus não seria aplicado. Se o livro não fosse aberto, a morte de todos os mártires que morreram pelo Evangelho ficaria em vão. As pessoas que morreram no Império Romano, que o soldado chegava com a espada dela e dizia: adora César e salva a tua vida. E o irmão dizia assim: eu não adoro, eu não nego o meu Senhor, eu não nego. E o soldado matava o filho dele, a esposa dele, né? O Estado Islâmico está fazendo isso hoje. Pega os irmãos e coloca a espada na garganta deles, ou na garganta do filho deles, e fala: nega, nega. Muitos têm sucumbido, mas muitos já pegaram sua coroa de glória e estão diante do Senhor. Entregaram a sua vida, mas não negaram. Entregaram a sua vida, mas não negaram. João está olhando para esse livro aqui, está dizendo: se este livro não for aberto, essas pessoas não vão ser julgadas. João está olhando para esse livro aqui dizendo: se este livro não for aberto, os crimes que você está ouvindo hoje no noticiário, e que você se entristece na sua alma, e você fala: meu Deus, que injustiça, que injustiça, quando que vai ter fim essa injustiça? Se esse livro não for aberto, essas injustiças não vão ser julgadas. O homem não traz justiça, quem traz justiça é Deus. O Senhor vai dar a recompensa. O Senhor fala assim: a vingança me pertence, eu é que dou a paga. Nós não temos poder, nós não temos autoridade para vingar. A vingança pertence a Deus. É Deus que vai dar o troco, a retribuição, a paga, conforme as suas obras. Se esse livro não for aberto, os crimes não vão ser julgados. Se esse livro não for aberto, o nazismo não vai ser condenado por ter matado mais de 600. Se esse livro não fosse aberto, a perseguição aos cristãos não receberiam o seu devido julgamento. Se esse livro não fosse aberto, os corruptos que roubam o povo e que fazem o povo sofrer na miséria, não seriam condenados. Se esse livro não fosse aberto, a destruição da natureza, a natureza é a criação de Deus. Nós temos que zelar por ela. O homem está destruindo. Se esse livro não fosse aberto, a destruição da natureza não seria julgada. Se esse livro não fosse aberto, toda a blasfêmia que é dita contra Deus hoje, em diversos meios, que são ditos culturais ou filosóficos, não seriam julgadas. Se esse livro não fosse aberto, haveria impunidade. João chora, por quê? Porque João está vendo diante de si a possibilidade da impunidade. Aí João chora, derrama lágrimas e fala: meu Deus, todo sofrimento que tivemos até agora não vai ser julgado, porque o livro não pode ser aberto. Só que o que acontece? No versículo 6, no capítulo 5, versículo 5, e disse:
E disse-lhe um dos anciãos, não chores. Não chores. Não chores. Disse-lhe um dos anciãos, não chores. 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. 24 anciãos em torno do trono de Deus. Os 24 anciãos estão aqui. Os 24 anciãos, Antigo e Novo Testamento. Diz para você hoje, nesta manhã, não chores. Toda injustiça vai ser julgada. Não chores. Toda ofensa que venceu, presta atenção, venceu, ele não irá vencer. No tempo de João, que João está vendo aqui, o ancião diz, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Lá em Mateus 18, 28, ele disse, todo poder é me dado, no céu e na terra. Lá quando ele estava sendo crucificado, ele disse, está consumado. Ele venceu, Cristo venceu, por mim e por você. Ele é dono da história, ele é dono de toda a situação, e ele vai dar a retribuição de tudo aquilo que foi feito contra mim e contra você. Quem se levanta contra nós está se levantando contra Deus. Quem se levanta contra nós está se levantando contra o Senhor, contra o leão da tribo de Judá, como diz aqui, e a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O livro está na mão de Deus, mas quem vai abrir é Jesus. O livro está nas mãos de Deus, mas quem vai desatar os selos é Jesus.